Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor e hoje nós vamos ouvir 1 Crônica 8, 9, 10 e 11. Vamos lá. Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. Bela teve esses filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sufá e Urão. Estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba e transportados para o exílio a Manaate. Naamã, Aías e Gera, estes os transportou e gerou a Uzai e a Iude. Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres, Uzim e Baara, gerou nos campos de Moabe. De Odes, sua mulher, a Jobabe, e Zíbia, a Messa e Malcã. A Jeús, a Saquias, a Mirma, foram estes os seus filhos chefes das famílias. Uzim gerou Abitube e a Epaal. Os filhos de Epaal foram Eber, Mizan, Semed, e edificou Ono e Elode em suas aldeias. Berias e Sema foram cabeças das famílias dos moradores de Ajalon, que afugentaram os moradores de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremotes, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Epau, Jaquim, Zicre, Zabde, Elianai, Ziletai, Etiel, Adaías, Beraías e Sinrate, filhos de Simei. Ispa, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel, filhos de Sazaque. Sanserai, Seraías, Atalias, Jaaresias, Elias, Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram os chefes das famílias segundo as suas gerações e habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também seu filho primogênito Abdom, e ainda Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô e Zequer. Miclote gerou a Simeia. Estes habitaram em Jerusalém, com seus irmãos bem defronte deles. Ner gerou a Quis e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribaal, e Meribaal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acais. Acais gerou a Jeoada. Jeoada gerou a Alemete, a Asmavete, a Zinri gerou a Moza. Moza gerou a Bineá, de quem foi filho Rafá, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos estes foram filhos dos filhos de Benjamim. Capítulo 9. Todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel, e Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa de sua transgressão. Os primeiros habitadores que de novo vieram a morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onre, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Perez, filhos de Judá, dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690 ao todo.
Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá. E Binéias, filho de Jorão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos esses homens foram cabeças de famílias nas casas de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeça das suas famílias, 1660 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Anzricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, Baquebar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, filho de Zincre, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. Os porteiros, Salum, Acube, Talmon e Aimã, e os irmãos deles, Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coreitas, estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo. E seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, os regia neste tempo, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes escolhidos para guardas das portas foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Guardavam, pois, eles os seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos que habitavam nas aldeias tinham de vir o tempo em tempo para servir com eles durante 7 dias, porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados à roda da casa de Deus porque a vigilância lhes estava encarregada e tinham o dever de abrir todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros havia que estavam encarregados dos móveis de todos os objetos do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e da especiaria. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coreíta, tinha o cargo do que se fazia em assadeiras. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da preposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, cabeça das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mister. Estes foram cabeça das famílias entre os levitas, chefes em suas gerações, e habitavam em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também seu filho primogênito Abidom, e ainda Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeia. Estes habitavam em Jerusalém com seus irmãos bem defronte deles.
Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal, Meribe-Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia. Acais gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, a Asmavete e a Zinri, e Zinri gerou Moza. Moza gerou a Bineia, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azael. Teve Azael 6 filhos, cujos nomes foram Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azael. Azel. Capítulo 10. Os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim, morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiam, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus a outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa, e os despojaram, tomaram a sua cabeça e suas armas, e enviaram mensageiro pela terra dos filisteus em redor a levar as boas novas a seus ídolos entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus e sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valentes se levantaram e tomaram o corpo de Saul e o corpo dos filhos, e os trouxeram a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim, morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino de Davi, o reino a Davi, filho de Jessé. Capítulo 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim, habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino,
com todo Israel, para fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a este povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Aquemonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, ele estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em Paz-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam. E feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Dos 30 cabeças, desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então, aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não quis beber, mas derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos meus homens, que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, era a cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu e tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30 e era da cabeça deles, contudo aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem da estatura de 5 côvados. O egípcio trazia na mão uma lança com o eixo de tecelão. Mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote, Arotita, Elis, Pelonita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Uzatita, Iulai, Aoíta, Maarai, Netofatita, Elede, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Rebai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Asmavete, Baarumita, Eliaba, Salbonita, Beneazem, Gizonita, Jonatas, filho de Sage, Ararita, Aião, filho de Sacar, Ararita, Elifal, filho de Ur, Efer, Mequiratita, Aías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agre, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, Josafá, Mitienita, Uzias, Asteratita, Samai e Jeiel, filhos de Otão, Aroerita, Gediel, filho de Sinri, e Joá, seu irmão Tisita, Eliel, Maavita, Jeribai e Josavias, filho de Enão, Itna, Moabita, Eliel, Obed e Jaziel de Zoba. E assim
terminamos mais um momento na presença do Senhor, ouvindo a palavra que alimenta o nosso espírito. Você ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal. Deixe o seu like em cada vídeo que assistir e compartilhe para que juntos possamos fortalecer a fé de muitos irmãos. Grande abraço e até amanhã!